Olá, alunos! Voltamos para o estudo de mais botões da barra de ferramentas de formatação do nosso LibreOffice Writer 4.4. Agora nós vamos falar de dois botões em conjunto. Vamos falar do botão Aumentar Recuo, esse que tem a seta apontando para a direita, e também do botão Diminuir Recuo, esse que tem a seta apontando para a esquerda. Então vamos falar sobre o botão Aumentar Recuo e também repetindo sobre o botão Diminuir Recuo. Esses dois botões que nós estamos enxergando aqui na barra de ferramentas de formatação do LibreOffice Writer. Tanto o botão Aumentar quanto o botão Diminuir Recuo permitem, como o próprio nome diz, aumentar o recuo e diminuir o recuo. Beleza, mas aumentar e diminuir o recuo em relação a que item? A resposta, ao parágrafo ou aos parágrafos selecionados. Porque quando nós falamos sobre recuos, aumentar recuo significa aumentar o recuo do parágrafo selecionado ou dos parágrafos selecionados. E clicando no botão Diminuir Recuo, a história é diminuir o recuo do parágrafo ou dos parágrafos selecionados. Então, o recuo também é considerado formatação de parágrafo. Vamos perceber na prática. Eu vou selecionar somente o primeiro parágrafo desse meu texto. E agora vou clicar no botão Aumentar Recuo. Cliquei uma vez. Ele realizou um deslocamento, aumentando o recuo desse parágrafo selecionado, como a gente pode observar, em 1,25 centímetros. Isso pode ser observado pela própria régua, porque lá nós temos os símbolos dos recuos. Percebe que ele deslocou para 1,25 centímetros. Esse é o deslocamento padrão cada vez que o usuário pressiona no botão Aumentar Recuo. Vamos clicar de novo. Aumentar Recuo novamente. Atenção, cliquei. Mais uma vez ele alterou, aumentando o recuo esquerdo desse meu primeiro parágrafo. E se eu continuar clicando, cliquei, ele vai aumentando o recuo esquerdo deste parágrafo selecionado. Se agora, é claro, eu clicar no botão Diminuir Recuo, cliquei, percebe que agora ele está diminuindo o recuo do parágrafo selecionado. Vou clicar mais algumas vezes. Cliquei e finalmente cliquei novamente. Agora, a ideia é essa. Quando o usuário seleciona o parágrafo, é claro que vai alterar o recuo daquele parágrafo. Mas tem que lembrar para a prova que é o recuo esquerdo. Então, quando o usuário seleciona um parágrafo e clica no botão Aumentar Recuo, ele está aumentando o recuo esquerdo desse parágrafo, como tu pode observar na imagem. E quando ele clica no botão Diminuir Recuo, cliquei, ele está diminuindo o recuo esquerdo desse parágrafo. Para alterar o recuo direito, o usuário pode selecionar o parágrafo e lá na própria régua do nosso LibreOffice Writer 4.4, eu posso clicar no símbolo de recuo direito e arrastar pela régua, como eu vou fazer agora. Arrastando pela régua o recuo direito, eu altero o recuo que existia à direita desse parágrafo, certo? Bem, como nós estamos falando do botão Aumentar e Diminuir Recuo, nós podemos realizar essas operações através do menu. E o menu é o menu Formatar, dentro da opção Parágrafo. Vamos ampliar para a gente enxergar bem essa historinha ali, então. Observa comigo. Clica no menu Formatar, dentro da opção Parágrafo. Depois que tu clicar no menu Formatar, a opção Parágrafo, ele exibe a caixa de diálogo de formatação de parágrafo. Nessa caixa de diálogo, nós temos uma guia chamada Recuos e Espaçamento, e ali existe o recuo antes do texto, que é o recuo à esquerda, e o recuo depois do texto, que é o recuo à direita. Além disso, também podemos alterar o recuo que existe na primeira linha do parágrafo. Então, vamos realizar isso agora. Recuo antes do texto, eu coloquei 4 centímetros, e como recuo depois do texto, eu vou colocar 3 centímetros. Ok? E aqui, como recuo da primeira linha, eu vou permanecer como 0. Vamos confirmar, e agora o primeiro parágrafo, que era onde se encontrava o cursor, tem um recuo à esquerda definido e um recuo à direita também definido. Então, nós podemos alterar os recuos através do menu Formatar Parágrafo e lá definir qual é o recuo desejado em relação a este ou aos parágrafos selecionados, porque essa é a função que nós temos tanto para aumentar quanto para diminuir recuo. Uma outra dica importante para a prova é que através das réguas do LibreOffice Writer, nós podemos definir também os recuos. Como eu disse, aqui nós temos esse primeiro símbolo de recuo que altera o recuo da primeira linha.
Observa, vou selecionar, arrastar e soltar. Percebe que ele alterou somente o recuo da primeira linha do parágrafo selecionado. Vou selecionar novamente, clicar no recuo da primeira linha e voltar à sua posição original. Posso clicar nesse botão mais abaixo, que agora é o recuo à esquerda. Cliquei e arrastei. Aí vale para todas as linhas à esquerda. E posso clicar também na régua no recuo à direita. Cliquei e arrastei, e ele alterou o recuo à direita deste parágrafo. Então, além de alterar os recuos pelo próprio botão aumentar ou diminuir recuo, que vai aumentar ou diminuir o recuo da esquerda, nós podemos usar as próprias réguas do LibreOffice Writer para alterar os recuos. Inclusive, o próprio recuo da primeira linha também é possível de ser alterado pelas réguas do LibreOffice Writer. Não querendo usar os botões aumentar e diminuir recuo, não querendo usar a régua, pode utilizar o menu. Aí tem que lembrar, menu formatar, parágrafo, na caixa de diálogo que se abre, escolhe a guia recuos espaçamento e define qual é o recuo antes do texto, depois do texto e o recuo da primeira linha. Definindo esses valores, basta clicar em OK para que ele altere o recuo desejado. Como eu vou fazer de novo, 4 centímetros de recuo antes do texto e confirmar, e de fato ele alterou o recuo que existia à esquerda deste primeiro parágrafo selecionado. Ok? Isso é o que tínhamos então sobre recuos no LibreOffice Writer 4.4. Até o nosso próximo vídeo. Como sempre eu digo, se gostou, não esquece de marcar o gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Bons estudos!